Elementos é um dos piores filmes da Pixar ou um dos melhores filmes da Pixar? Há controvérsias. Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, considere se inscrever aqui para ficar por dentro de todos os vídeos, sempre que eles forem publicados, você ficar sabendo. Deixe o like se você curtiu o vídeo e considere, por favor mesmo, se você curte aqui o canal, assiste vários vídeos, clica no link que tem aqui do projeto de apoio via Catarse aqui para o canal. Você pode, em qualquer nível lá, se tornar um membro do Clube do Filme. São lives exclusivas com os membros aqui, os apoiadores do canal, para a gente debater filmes mensalmente. Então conheça lá o projeto e vou agradecer demais para quem puder. Elementos, o novo filme da Pixar de 2023, dirigido pelo Peter Sohn, que é o mesmo diretor do Bom Dinossauro, que infelizmente é um dos filmes da Pixar que eu menos gosto, assim. Tá no ranking, eu sei, de muitas pessoas como um dos piores. E esse Elementos, há controvérsias, como eu bem disse, assim, né? Ele, resumidamente, né, o trailer fala bem, eu não vou dar spoilers nenhum, assim, sobre, né, conclusão e coisas muito chave do filme, embora ele seja bem previsível, e isso é uma das coisas, um dos problemas do filme, eu acredito. Mas o trailer conta a história, é um universo em que a gente tem quatro elementos, quatro tipos de elementos. Tem o ar, os seres de ar, de nuvem, tem os seres de fogo, tem os seres de água, tem os seres de terra. E eles vivem numa grande cidade, e aí tem todas as coisas, né, que as grandes cidades dos filmes da Pixar têm, né, coisas curiosas, inventivas, maneiras que eles encontram para unir o tema, né, e esses elementos dentro do funcionamento daquela cidade, e é bacana, é curioso, divertido de ver, né, os detalhezinhos no cenário e tudo mais, mas como o trailer já dava a entender, é uma junção e um embate, né, entre uma moça, né, a Amber, que é do fogo, com o Gota, que é de água. E eles vão desenvolvendo uma relação, começa meio assim, né, como geralmente de forma bem clichê costuma acontecer nesses filmes de romance. A princípio eles não se dão bem, mas aí vai surgindo uma atração mútua e tal, mas tem o fato deles serem de tipos diferentes e tem algo nesse mundo aí que não é que é proibido, isso jamais é dito, mas não costumam se misturar, porque um pode evaporar o outro, um pode apagar o outro, e principalmente os pais da Amber, o pai especialmente da Amber, é contra, ele não gosta do pessoal da água. Então já deu para perceber, e desde o trailer dava para perceber isso, que é uma alegoria para raças, né? E no filme eles, assim, tem e classes também. E aí começa a criar uma confusão, porque eu sinto falta, até isso já virou clichê, mas tudo bem, tem a ver com o tema do vídeo aqui, né? Falar isso. Faz um tempo que eu acho que a Pixar ela não vem mais acertando sempre. Já faz tempo isso. Ela já teve os seus deslizes, o Bom Dinossauro mesmo eu falei. Ela tem seus deslizes, não é mais perfeito, não, beleza. Começou a fazer várias sequências que não são tão boas, apesar de fazer uma boa bilheteria, tipo Toy Story 4, tanto que eles vão fazer o Toy Story 5. Não sei pra onde assim você fecha de maneira tão perfeita o 3 e continuar tirando aquilo ali, sabe? Tirando lei de pedra. Eu acho um pouco triste. De uma empresa que criou tantas coisas memoráveis. E, de novo, as IPs originais, né, os filmes originais deles, são que fazem ter o legado todo. Né? Não são necessariamente as continuações, apesar das continuações do Toy Story serem incríveis. Né? Mas, enfim, se você tem uma história boa para contar, beleza. Mas não tem sido o caso nas últimas. Né? E a Pixar era muito mestre, não vou falar era, ela é. Ainda estamos aí, né? Ela tá aí, tudo beleza fazendo. Tem alguns filmes mais recentes que são melhores. E eu gostei muito do Red, gostei bastante mesmo. Uma pena que foi um filme que não pôde estrear nos cinemas, né? Foi direto no Disney Plus. Acho que isso prejudicou um pouco a visibilidade do filme, as análises até, porque eu acho um filme muito bom, eu gosto bastante. Mas de construção de universo, e pegar uma ideia e um universo e saber tirar o melhor proveito daquilo e usar da maneira mais efetiva e com complexidade, mas de maneira simples. Muitos filmes dos últimos, né, desde que a Pixar começou a ter alguns filmes um pouco nem tão incríveis assim, aí uns mais fracos mesmo, fica a sensação, e esse Elementos tem bastante isso, de que os temas que eles estão discutindo, a história é muito mais complexa do que o roteiro.
do que a pretensão, do que o desenvolvimento dos personagens. Então, eles acabam fazendo alegorias e simplificações que, assim, na melhor das hipóteses, fica algo simplista. Mas na pior, como é o caso aqui dos Elementos, pode chegar a ser considerado racista. E isso é um perigo, assim. E Elementos, ele anda nessa linha, nessa corda bamba o tempo todo. Então, sim, tem momentos que eu gostei bastante. Tem momentos que eu me emocionei. Embora a questão da emoção, aí a trilha sonora, a manipulação, tem coisas assim, se você é um ser humano e você não é muito cínico, se você é uma pessoa que assiste filmes e já não vai com pedras na mão, preparada para ficar apontando para a tela e achando furo e buraco e problema, você tá ali entregue e se o filme te manipula de certo jeito, você vai se emocionar. Então, eu também boto esse asterisco, assim, porque, eu me emocionei, ok. Mas eles fizeram certinho e eles sabem fazer isso, e aí é óbvio, eu sou um ser humano, tô ali envolvido, tô entregue à narrativa e me emocionei quando eles queriam que eu me emocionasse. Mas se eu for pensar aqui em retrospecto, não tem uma emoção, eu não fico emocionado de lembrar, como em outros filmes deles também, tá? Pra falar só da Pixar mesmo. E vou tentar falar um pouquinho mais recente. O Red ainda é recente demais, eu só assisti uma vez, então. Mas o Viva, né? Coco, A Vida é uma Festa. Eu só de lembrar, assim, vem uma emoção de vários momentos daquele filme, principalmente do final daquele filme. É muito emocionante e de verdade, acho que o filme faz por merecer. O Elementos fica uma sensação, após sair do filme, de que você estava entregue à narrativa e foi manipulado, a música subiu e você se emocionou, né? O normal, tudo bem, não é errado, mas é uma coisa que é mais efêmera, né? Passa, você não fica com aquela memória guardada. E em muitos momentos, assim, tem uma questão também, como eu falei, né, de classe social. Então o pessoal do fogo é como se fosse uma classe mais baixa, ficam na periferia dessa cidade, e os seres de água são como se fossem os com mais dinheiro e vivem em prédios legais e tudo mais. A cidade é construída mais pensando neles e meio que se dane os outros. Infelizmente não tem muita presença, a gente não tem tanta coisa dos seres de terra e dos seres de ar. Tem alguns personagens, eles aparecem, são coadjuvantes, mas não tem uma interação muito grande. E o filme também não explora as interações, as diversas possibilidades entre esses 4 tipos, né? Ele não explora, ele não traz isso, assim, né? E como eu falei, não é proibido, não existe lei, isso não está em momento nenhum nesse universo do filme, que seres de tipos diferentes não podem se relacionar com os seres dos outros tipos, mas ao mesmo tempo eles também não mostram, não tem, então fica uma coisa ali assim, eles falam, mas não falam. Os seres de fogo tem uma questão que é bem delicado, porque o universo, quase todos deles ali, na sua maioria, tá, é uma grande, totalmente inspirado e quase na totalidade em povos árabes, tá? Então, de todo o norte africano e do Oriente Médio, são aquela arquitetura, o som da trilha sonora dos temas criados pelo Thomas Newman para aquelas sequências e para aqueles personagens daquele universo ali. A tipografia, a fala, os rituais, gestos. A Amber, né, ela chega a usar diversos momentos do filme um véu islâmico, né? Pode ser uma hijab e tal, não saberia dizer qual tipo, mas ela usa um véu. Então, assim, tá muito claro. Tem outras coisinhas que podem ser até de leste europeu, no meio da Ásia ali e tal, mas assim, primordialmente fica muito óbvio, assim, que é um universo árabe. E eles são imigrantes, num lugar em que os ricos, que são os da água, e também na fisiologia, em tudo, remetem a brancos, a europeus. Eles chegam, né, do fogo no começo da história como imigrantes, né, os pais da Amber imigrantes nesse lugar, nessa cidade, né, nessa grande metrópole, para construir uma vida melhor. Fazendo muito também similar esse começo a Nova York, coisas que a gente já viu em vários filmes americanos na época que os imigrantes mais chegaram lá nos Estados Unidos, via Nova York e no porto e dando o nome no idioma original, mas aí o cara do porto da imigração não entende o nome e aí ele sugere um nome no idioma deles, lá no caso em inglês, enfim. Então os paralelos, as metáforas, as analogias estão todas muito claras no filme. Mas por isso também que fica uma sensação muitas vezes, um dilema assim de peraí, isso aí é ok ou não é? Porque se os elementos do fogo estão representando os imigrantes e especialmente povos de origem árabe,
e a própria Amber pela vestimenta dela, até fazendo referência ao islamismo, eles são retratados como o povo do fogo, o povo que queima. A Amber em especial, como a nervosa, como brava, eles como algo perigoso, porque se eles ficam nervosos, eles queimam as coisas. De novo, já deu para perceber o problema disso se você está falando ainda mais. São 4 roteiristas, o Peter, o diretor, é um deles. Tem um casal de roteiristas que até onde eu consegui averiguar que são norte-americanos, eu não sei se canadenses ou americanos, mas são norte-americanos. Eles trabalham em várias sitcoms, How I Met Your Mother é uma delas. Tem o Peterson, descendente de coreanos, ele até tem uma dedicatória no final dos créditos aos pais dele, sobre essa questão da imigração. E uma outra roteirista também descendente de coreanos. Então, assim, entre o diretor e os roteiristas, não tem ninguém de origem árabe e eles estão falando e fazendo sobre esse filme. Pode, não é proibido? Não, óbvio que pode, lógico que pode. Mas quando certas coisas vão sendo colocadas assim, e os sinais, os símbolos, você começa a questionar, tipo, isso tá certo, isso é ok. Dentro disso tudo, a gente tem a produção caprichada da Pixar, tem uma boa trilha do Thomas Newman, a animação, como sempre, né, muito boa, muito fluida. Embora nos últimos filmes tenha me incomodado, até falei isso num vídeo aqui no canal recentemente, a questão da quase que obsessão que a Pixar está em criar objetos fotorrealísticos, né? A água, tem algumas cenas nesse filme em que não tinha nenhum personagem em cena, então era só objetos, só paisagem, né? Só um lugar, tipo, por exemplo, uns canais de água que estão presentes no filme, e aí a água vinha e aquilo, se eu tivesse fora de contexto, eu acharia que era de verdade, que era uma imagem de uma câmera, de um canal, e a água de verdade, de tão realista que eles estão alcançando, né? O tanto realismo que eles estão alcançando nos objetos, nas coisas inanimadas. Para crianças, esse filme eu acho que vai funcionar muito bem. Eu acho que para pais terem conversas sobre temas abordados com relação a classe e preconceito e raça com crianças, ele pode ser um bom ponto de partida. Tem coisas bem visuais e de humor físico e tudo mais que eu imagino. Na minha sessão foi cabine para imprensa e não tinha crianças. Mas imagino que a criançada vai gostar. Tem material bastante para as crianças se divertirem bastante. Mas para os adultos vai aparecer vários desses pontos de interrogação, vários desses asteriscos de isso aqui, ó, que eles pensaram direito nessa fala, nessa cena. Então é isso, não é um filme ruim, não é um filme que eu acho fraco como Bom Dinossauro, tem bons momentos, personagens legais, gostei muito da Amber especialmente, visualmente a questão do fogo, o povo do fogo, eu achei a parte mais legal. Não sou muito fã do design do pessoal da água e não sou muito fã da gag e do visual do Gota e o lance dele, da família dele sempre chorarem muito. Coisa pessoal, o humor é muito mais pessoal. Na sala que eu tava, muita gente riu bastante nessas cenas, então pode ser o seu caso. Mas só relatando aqui a minha análise, a minha perspectiva. Mas ao mesmo tempo, apesar de ter essas coisas legais, tudo bacana, gostosinho, bonitinho, de chegar e também me emocionei, fica uma sensação meio assim... Talvez o filme seja simples demais para os temas tão complexos que ele está abordando. Porque uma coisa é você ser palatável, né? Como muitos filmes da Pixar, e inclusive os melhores, são. Né? De maneira simples e mais sucinta, falar sobre uma coisa bem maior e causar reflexão. Mas às vezes eles abordam e trazem tanta coisa. E questão assim, racial, questão de classe, tanta coisa, um caldeirão tão grande, que simplificar demais também, aí eu acho não é muito ok, né? Porque daí você pode gerar interpretações, como eu disse, diversas e algumas delas perigosas. É isso, muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Se você já assistiu, por favor, escreva aqui nos comentários o que você achou, o que você achou dos pontos que eu trouxe na crítica. E se você assistiu o vídeo sem ver o filme, né? E o que você acha, tá afim, quais são os seus filmes favoritos da Pixar, o que você espera desses elementos. E a gente continua conversando aqui, mantendo esse contato aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.